Lucas 18, verso 1. Quando nós vamos aqui falar então de oração, nós vamos ver que muitos personagens bíblicos, eles tiveram a solução, eles tiveram o resultado através da oração. Eles faziam da oração uma prática. Diga-se de passagem, todo personagem bíblico, todo aquele que escreveu um livro ou fez parte da história da Bíblia, faz também uso da oração. Primeiro personagem que nós queremos trazer aqui, para tratar de maneira específica sobre oração, é o personagem chamado Adão. A Bíblia diz que Adão falava sempre com Deus na viração do dia. Por que estou me referindo que Adão falava a Deus na viração do dia pessoalmente? Porque o significado da palavra oração é falar com Deus. Então Adão falava pessoalmente com Deus. No dia que Adão não vigiou, no dia que Adão se descuidou, ele acabou então se escondendo de Deus e já não falou com Deus no dia seguinte. Podemos trazer para o contexto da oração, já não orou a Deus no dia seguinte. Ora, quando nós oramos a Deus, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, quando nós ouvimos a pregação da palavra, quando há a manifestação do Espírito Santo através da boca do profeta, é Deus falando conosco. Aleluia. E queremos trazer aqui a prática da oração. Eu falando com Deus, você falando com Deus, como Adão, e Adão, não vigiando, acabou transgredindo e não falando mais com Deus. Não falou com Deus, teve prejuízo. Sabemos que ele foi expulso do paraíso, e aí ele teve então que plantar do suor do seu rosto, trabalhar, e nós vamos ver na palavra do Senhor, lá em Gênesis 4, 26, que diz: a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 26, está de maneira específica nos dizendo o começo em que os homens começaram a invocar ao Senhor, ou então que os homens começaram a orar a Deus. Eu quero crer, diante do contexto da própria palavra de Deus, que todos os personagens bíblicos, até mesmo antes de Enos, porque ele está falando no coletivo, antes de Enos, todos eles falavam com Deus, eles oravam a Deus. Quer dizer então do personagem Moisés, que a todo instante estava ali na presença do Senhor. Moisés falava com Deus de tal maneira que ele entrava numa dimensão espiritual. Moisés, a ponto de ficar ali 40 dias e 40 noites, num ambiente espiritual onde o Senhor o sustentou. Orar a Deus é ter garantido o sustento de Deus. Moisés era homem de Deus, Moisés fazia da sua vida uma prática de oração. Moisés teve muitos dos seus problemas resolvidos em meio à oração. Lá em Êxodo 15, versículo 24, diz a palavra: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a, e as águas se tornaram doces. Ali Deus deu estatutos e uma ordenança. Então, na maior dificuldade da sua vida, Moisés então orou ao Senhor e Deus deu ali uma grande vitória. Nós estamos vendo aí a vida de Moisés, um homem de oração. O que dizer de Isaías, quando então, no capítulo de número 5, Isaías era um profeta de Deus, um homem de Deus, que ainda estava muito preocupado com o terreno.
estava muito preocupado com as coisas da terra, onde ele olhava mais para os outros do que para si. E lá no capítulo de número 6, Isaías teve os seus lábios purificados, Isaías teve a sua vida transformada. E olhando para aquele contexto, o contexto daquela história, Isaías estava em meio à oração. O que dizer então de Ezequiel? A própria palavra no livro de Ezequiel sempre começa dizendo assim: e falou o Senhor a Ezequiel, e falou o Senhor a Ezequiel, e todo o tempo dizendo, e Deus falou com Ezequiel, e falou com Ezequiel, porque Ezequiel falava com Deus. Ezequiel tinha as revelações de Deus, aleluia. Por isso que esses homens foram homens extraordinários, entraram para as histórias bíblicas, porque eram homens que falavam com Deus, homens de oração. O que dizer de Jeremias e o vaso do oleiro? O que dizer de Jeremias, esse personagem extraordinário chamado Jeremias, que teve essa revelação e só recebeu essa revelação porque tinha uma vida de oração? Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. É por isso que a oração deve fazer parte da vida do cristão. Aleluia! O que dizer de Daniel? A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias e recebeu revelações extraordinárias. A Bíblia diz que naquele momento de oração, as palavras de Daniel eram ouvidas desde o princípio. Oração nunca é vazia, uma oração nunca volta vazia, sempre tem a resposta de Deus. É claro que a oração que é feita segundo também a vontade de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus, aleluia. E Daniel foi o homem, o profeta de Deus, que recebeu as maiores revelações por ele ser um homem de oração. Quando vai para a Covas dos Leões, ele ficou em oração. E diga-se de passagem, era um homem extremamente espiritual. Quem é de oração é espiritual. Quem vive de oração, vive uma vida espiritual. Quem diga e disse que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, aleluia. Quando você estuda o livro de Apocalipse, é impossível deixar de lado o livro de Daniel. Ambos fazem parte de um só contexto, um homem que vivia em oração. O que dizer de Jesus orando a todo tempo? Os escritos bíblicos nos ajudam a entender que Jesus vivia uma vida de oração. Ele varava as noites orando, ele amanhecia orando. Jesus quase não dormia, porque era homem de oração. Afinal de contas, para viver o que viveu, ir para a cruz, suportar o que suportou, somente em meio a muita oração. O que dizer da igreja? Aleluia! E eu quero trazer aqui uma passagem sobre a igreja que está em Atos 4, verso 31, que diz: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra do Senhor. Quer ter coragem? Viva uma vida de oração. Quer ser cheio do Espírito Santo? Viva uma vida de oração. Quer alcançar as suas mais travadas guerras, os seus maiores desafios? Viva uma vida de oração. Aleluia. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz exatamente o lugar onde nós devemos ir para levar uma vida de oração. A Bíblia revela na própria Bíblia, e a Bíblia fala o que a Bíblia quer falar, o lugar da oração. A Bíblia diz em Mateus 6, verso 6, entra no teu quarto, fecha a porta que está por detrás de ti e ora em secreto, que o Senhor Deus te recompensará. O Senhor está dando aqui a direção da oração. A sua oração, ela deve ser pessoal. Afinal de contas,
Você não está falando com um homem qualquer. Você não está falando a alguém qualquer. Você está falando com o próprio Deus. Siga os exemplos de Adão, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, de Daniel. Siga o exemplo dos apóstolos. Siga o exemplo da igreja primitiva e pode ter certeza que a oração é uma extraordinária ferramenta de vitória. Aleluia! Afinal de contas, você está falando com o próprio Deus. Você não está falando com o médico. Você não está falando com o advogado. Você não está falando com nenhum juiz. Você não está falando com o patrão. Você não está falando com aqueles que te perseguem. Você não está falando com mais ninguém a não ser com Deus. A quem interessa as nossas queixas, a quem interessa os nossos problemas, a quem interessa que nós venhamos falar com Ele, é o nosso próprio Deus. Por isso que Jesus traz a parábola sobre o dever de orar sempre e jamais esmorecer, jamais desanimar, jamais desistir. E Jesus, como Ele é mestre em palavras, Ele traz aqui então uma parábola que era uma figura de linguagem da sua época, trazendo dois personagens, como nós bem conhecemos, a figura de um juiz que não respeitava ninguém, não respeitava Deus, e a Bíblia diz ele ser ainda injusto. E a Bíblia traz a figura de uma viúva, e quando se observa a figura da viúva, nós podemos observar que não tem ninguém por ela, mas ela precisava ter a sua causa resolvida. Ela procura o juiz insistentemente. O Senhor Deus está nos trazendo, na ótica humana, como nós devemos tratar com os nossos desafios. Ele traz para nós, na ótica humana, a relação de alguém que não tem ninguém por ela, desse alguém que não tem ninguém, buscar os recursos de maneira insistente. Nem o juiz injusto, nem o juiz corrupto pôde deixar de ver a questão daquela viúva, porque aquela viúva insistia na porta daquele juiz. Nós vamos ver aqui que o próprio Senhor Deus, ele diz na sua palavra, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Clamam a Ele de dia e de noite. Quando nós olhamos essas duas palavras, dia e noite, nós podemos observar que a oração ela não pode ter um destino só à noite. Eu vou melhorar a frase. A oração ela não pode ser só de noite. Vou melhorar a frase ainda. A oração não pode ser só na dificuldade, que é isso que quer dizer a Bíblia aqui. De dia, quando está tudo bem, de noite, quando as coisas ficam diferentes, na escuridão, de dia, quando está ali o domínio da luz, de noite, o domínio das trevas. Não precisa as coisas ficarem ruins para nós buscarmos a Deus em oração. Ao contrário, fazemos da nossa vida uma vida de constante oração, de prática de oração, orando de dia, orando de noite. Outra tipologia para orar de dia e orar de noite é a oração incessante, a oração sem parar na presença do Senhor. Por isso que o Senhor nos chama de escolhidos, aqueles que a todo momento chegam ao trono de Deus para falar com Ele, sem que esperem o dia mau, sem que chegue o dia mau, já estão vivendo ali uma vida de oração. E a Bíblia ainda diz assim, ainda que os faça esperar. É uma pergunta de Cristo Jesus aqui. Por acaso Deus te faz esperar? De maneira nenhuma. Por acaso Deus te deixa na mão? De maneira nenhuma. Por acaso Deus atrasa a resposta? De maneira nenhuma. A solução só não veio, a resposta só não veio, porque ainda não é o momento. E se já veio, chegou a sua hora.
O interessante é que a frase do versículo 7 de 18 de Lucas está colocando uma pergunta: será que Deus nos faz esperar? Ou será que Deus nos alcança exatamente na hora certa? Vejamos o versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ora, para que haja justiça em uma determinada circunstância, é preciso que a medida da injustiça se complete. Percebeu? Entendeu bem o que eu estou falando? Para que haja justiça, para que se haja um veredito da questão, é necessário que não haja mais injustiça do outro lado. Aleluia! É preciso medir ambas as partes. E quem faz essa medição, quem coloca o cristão na balança junto com qualquer um, quem coloca o cristão na balança junto com qualquer situação, é o Senhor Deus, medindo a medida da injustiça e a justiça que nós estamos esperando. É por isso que o Senhor diz que Ele não nos faz esperar, mas é segundo a reta justiça de Deus. Diga-se de passagem, o nosso Senhor é onisciente, sabe todas as coisas. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Bem, quando a Bíblia me faz pensar que Jesus vem e existe a dúvida, porque aqui o versículo está me colocando em xeque, eu passo a pensar se por acaso, quando ele vier, ele vai encontrar fé na terra. Ora, ele fala em todo o capítulo 18, do 1 ao 8, em oração, e agora pergunta se por acaso vai ter fé. Ora, a fé é gerada em oração. A demonstração da fé é o exercício da oração. Quando observo o versículo 8, justamente na vinda do Filho de Deus, eu logo observo que o que menos tem na terra é oração. As pessoas hoje estão negligentes na questão da oração. Hoje tem pessoas que entram e saem das suas igrejas com as enfermidades. Tem pessoas que entram e saem das suas igrejas com os seus problemas, ao invés de deixar no altar, porque para a produção do milagre tem que ter uma vida de oração. Em ambas as partes, tanto aquele que dirige a palavra, aquele que dirige o culto, aquele que dirige a oração, como aquele que é dirigido e é ali um participante daquele culto. Por isso que as coisas têm que acontecer. E Jesus está nos alertando para a volta dele e o perigo da negligência da oração. Fica aqui o recado para você. O dever de orar sempre e jamais desanimar. Não pare nunca de orar, mesmo que tenha preguiça, dobre os joelhos e fique gemendo na presença do Senhor. Mesmo que esteja cansado, dobre os joelhos e diga palavras bonitas ao Senhor. Mesmo que você não tenha palavras bonitas para o Senhor, derrame lá suas lágrimas, mas jamais abandone a prática da oração. São dois quesitos que o Senhor vem buscar: pessoas cheias do Espírito Santo, detentores da palavra do Senhor, em meio à oração. Receba essa palavra, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não negligencie, não desanime, continue em oração e a vitória é certa, em o nome de Jesus.